Na época que eu decidi que eu ia viver o estilo de vida nômade, eu tive uma única certeza: eu tinha que começar pela Bahia. Naquele período, eu estava terminando minha pós em acupuntura, só que eu estava com um ciricutico tão forte de viajar que eu não queria esperar terminar o curso, a pós, para então eu começar a viajar. Por sorte, a minha escola de acupuntura tinha muitas unidades em várias partes do Brasil. Em uma delas, na Bahia, em Salvador. Falei, é isso. Aí, né, eu cumpri o aviso prévio no trabalho. Na época eu trabalhava em hospital, com pesquisa clínica na área de oncologia. Então, me lancei em Salvador. E aí foi muito incrível, porque o povo baiano, gente, que energia, né? Eles são demais, assim. Eu lembro que no primeiro dia de aula, né, que eu ia ter no ambulatório lá de acupuntura, eu tive a brilhante ideia de ir de bike para a escola. E assim, eu amo andar de bicicleta, só que eu sou o tipo de pessoa que tem que andar numa rua sem movimento, numa rua que não tem carro, que não tem pedestre, sabe? Não nas avenidas movimentadas de Salvador. Só que aí eu falei assim, bom, agora que eu vou ser nômade, minha vida vai ser diferente, então eu vou para todos os lugares de bicicleta. Não, né? Doce ilusão. E aí fui, nossa, demorei uma hora, cheguei atrasada, já no primeiro dia. E o professor, gente, ele foi super gentil. Até o último dia de aula, ele me chamava de a paulista que veio de bike para a escola. E os alunos também, gente, me acolheram super bem, porque eu estava receosa, né? Afinal, já era reta final, a turma ali já estava formada, tudo. Eu estava com um pouco de receio de que eu não ia me entrosar, tudo mais. Não, o povo baiano super me acolheu, me recebeu super bem. Então, assim, o povo baiano, eles têm aquele axé, aquela alegria de viver que é natural deles, né? E a gente consegue sentir muito isso. Eu também senti muita conexão com as minhas raízes, sabe? De você ver não sei se é porque pelo povo, pela história, cultura que tem lá, mas eu me sentia muito brasileira, eu senti isso muito forte, essa conexão mesmo. E outra coisa que eu senti também foi uma forte sensação de paz. E aí, né, talvez por estar finalmente vivendo o desejo do meu coração, ou talvez pela própria energia da Bahia mesmo, que traz aquela tranquilidade, aquela coisa toda. E além disso, eu senti uma energia de calmaria e introspecção. E aí no começo eu comecei, assim, eu achei um pouco estranho, porque eu estava esperando sentir uma euforia, né? Porque eu estava realizando meu sonho, estava começando a viajar e estava vivendo muita coisa. Então eu estava esperando viver, né, sentir algo que fosse proporcional àquela intensidade toda do que eu estava vivendo, né? Então era muito gostoso, a gente saía muito, ia pra praia, ia nos sambas do Pelourinho, via pôr do sol, ia andar de bike, dessa vez na ciclovia, né? Não me aventurei de novo. A gente ia em museu. Gente, era muita coisa. Eu conheci muitas pessoas, vivi muitas coisas lá, mas ainda assim eu tava numa energia de calmaria. E não era, eu não sentia que eu tava naquele mood da Amanda aventureira que diz sim pra tudo. Eu tava com uma necessidade dessa introspecção, ainda que vivendo tudo isso, eu tava precisando me recolher um pouco mais. E aí, no primeiro momento, eu falei, ué, não viajou pra viver a intensidade, sentir tudo? O que que tá acontecendo, Amanda? Quebrou? E aí, ainda que eu estava sentindo muita sensação de paz, eu estava sentindo essa certeza, essa coisa boa de ter seguido o meu coração, eu ainda estava com aquele bichinho, aquela pulguinha atrás da orelha, de tipo, mas e a euforia? Sabe? O tempo todo ali meio que questionando. E foi então que eu fui percebendo algumas coisas. Primeira, o apego. O apego pelo conhecido, né? Então, eu estava esperando sentir e ser a Amanda que eu conhecia, né, em todas as viagens, o jeito que eu era em todas as viagens. Então, foi uma coisa que me baqueou um pouco logo nos primeiros dias, tipo, na primeira semana de viagem, eu já tá com essa energia mais introspectiva. Então, tudo é sobre expectativas, né? Porque eu criei expectativas sobre como deveria ser, como ia acontecer, e eu acabei me frustrando. Porque é isso que as expectativas geram, no fim das contas, né? Frustração. E a segunda coisa que eu percebi é que muitas vezes a gente quer muito viver o novo, mas a gente tem dificuldade de se abrir para o novo e de tudo que ele vai trazer pra gente.
Então, eu quis viver isso, né? Eu queria essa mudança física, essa mudança de estilo de vida, né? Saí de São Paulo e fui viver o estilo de vida nômade. Mas essa mudança no meu ser, logo tão de cara nos primeiros dias da viagem, foi algo que me impactou. Então, eu sinto que essa energia de Salvador, ela veio não só me convidar a conectar com as raízes de ser brasileira, né? Mas de me conectar com as minhas próprias raízes, com as minhas raízes internas e de fazer esse mergulho, essa introspecção ainda mais como se fosse um convite para eu me perceber mais, para eu aumentar a minha conexão comigo. Porque quando a gente viaja sozinha, normalmente a gente está sempre rodeado de gente, né? Às vezes a pessoa acha, ah, vou viajar sozinha, vou ficar sozinha. Não, é o contrário, inclusive. E aí é como se Salvador, enfim, essa energia, tivesse me ensinando essa importância de saber voltar para o meu centro, saber identificar o que, que eu estou sentindo, o que está acontecendo. Até porque, como a gente vive muita coisa na viagem, o tempo parece que é diferente. Você passa uma semana na viagem, parece que você passou uns 3 meses. É muito doido. Então, a gente tem que saber ter esse momento de solitude, de introspecção, para a gente assimilar tudo aquilo que aconteceu e assimilar as rápidas transformações também. Porque senão a gente fica num estado de desconexão com a gente e vai se sentindo perdida, não vai entendendo exatamente o que rolou, né? Às vezes sente uma emoção e não entende de onde que ela veio. Então, esses momentos de pausa e de introspecção, elas são importantes para todo mundo e para mim também nesse momento da viagem, em que eu achei que eu ia só vivendo euforia. Então, foi muito curioso porque essa sensação de estranhamento, né, dessa introspecção que eu estava sentindo, ela foi embora quando as expectativas também foram embora. Então, eu me permiti sem culpa e sem julgamento, sem questionamento, sabe? Fazer meus reiki, sair sozinha, estudar também, afinal eu estava fazendo a pós-acupuntura, e também viver os momentos de solitude, né? Às vezes o hostel todo saía, mas eu não estava muito querendo sair. E eu me permitia ficar sem achar que eu era estranha, ou antissocial, ou qualquer coisa do tipo, porque às vezes a gente sente um pouco isso também, né? E claro, né, me permitia também sair, festar, tomar cervejinhas, né? Porque era isso, eu tava nesse movimento menos eufórica, mas Bahia é Bahia, né, gente? Então tinha muita coisa ali para ser vivida, muita coisa para experimentar. E claro que eu aproveitei, mas agora observando mais as expectativas e muito mais aliada com o meu sentir, com o que meu corpo estava querendo, com o que meu espírito estava me pedindo também. E aí eu achei o meu caderno que eu escrevia lá na Bahia e as reflexões e os aprendizados em 25 dias de Salvador. Então aí é que eu escrevi, né? Percebi que de fato a vida nômade faz sentido no meu coração, que esse estilo de vida vai muito além do que um mochilão. Ele me traz para mim. Me faz tomar decisões mais conectadas ao meu sentir e viver momentos intensamente leves. Agora, eu me percebo mais, olho minhas necessidades e vontades e sou muito grata pelos encontros que eu tenho com os outros e mais ainda os encontros que eu tenho todos os dias comigo mesma. Porque viagem é isso. A gente, né, viajar sozinha, a gente de um jeito ou de outro vai ter que fazer uma revisão interna e a gente tira muito autoconhecimento e muito aprendizado. Então, né, eu queria trazer uma reflexão para vocês, que é como que estão aí as expectativas de vocês em relação ao que vocês querem viver, o que vocês acham, né, que vocês deveriam ser. Se essas expectativas elas impactam, impedem ou bloqueiam de alguma forma algo que você quer viver, que é o novo, né? Que seja alguma coisa que você está esperando, mas às vezes pode gerar algum bloqueio, porque talvez não saia exatamente da forma que você gostaria. Se tem alguma expectativa que impede você de manifestar uma nova versão sua, que você não conhece, mas que pode trazer muitas outras coisas para você e que no fim das contas pode te abrir para o novo e para as outras coisas que você pode viver também. Outra reflexão é sobre esse momento, né, de solitude. O quanto você tem esses momentos de solitude,
de processar as coisas que você viveu, os acontecimentos, situações, emoções, e também como que você se conecta com o seu coração, com o seu corpo, com a sua alma, né? Quais são os movimentos que te ajudam a se renovar, a se regenerar e recarregar as suas baterias? O que é que te traz de volta para si? E além disso, quero também saber se você já foi para Bahia, para Salvador, me conta aqui nos comentários o que que você sentiu da energia de Salvador. Qual que foi o convite, né, interno que Salvador te fez? Se você também sentiu essa energia de alegria de viver, da tranquilidade, o axé baiano, né, essa conexão com as raízes, de se sentir brasileira e outras reflexões, outras coisas aí que a Bahia e Salvador te trouxeram. Eu quero muito saber, me conta, tá bom? Um beijo. Tem 3 horas que essa mulher tá comendo, gente. Ela fez a comida dela, ela comeu. Depois ela comeu a comida da Ana. Agora ela tá guardando a comida de alguém aleatório. Aí tá aqui, ela tá guardando, mas olha lá o vaso vazio. Porque em vez de ela botar a colher do arroz no vaso, ela bota a colher na boca. Aí tem meia hora que ela tá guardando a comida e não tem nada no vaso. Eu não sei que conta é essa.